Existe um lugar nos Estados Unidos onde o chão queima, o ar é tóxico e o fogo nunca foi apagado. Uma cidade inteira que deveria ter desaparecido, mas não desapareceu. Há mais de 60 anos, algo arde sob a terra, silencioso, invisível, implacável. Este não é um cenário de filme, não é uma lenda urbana e não é uma história exagerada pelo tempo. O que você vai ouvir agora é um registro real, um daqueles casos que não entram facilmente nos livros de história, porque não tem um final confortável. Algumas cidades desaparecem por guerras, outras por crises econômicas. Mas existe um tipo mais raro de desaparecimento. Quando uma cidade é abandonada porque ninguém conseguiu salvá-la. Antes de ser um símbolo de mistério, antes de inspirar jogos de terror e atmosferas perturbadoras, Centralia era apenas isso, uma cidade comum, com pessoas comuns, vivendo dias absolutamente normais. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão inquietante. O que aconteceu ali não começou com um desastre natural. Não começou com um ataque. E não começou com algo extraordinário. Começou com uma decisão simples, rotineira, aparentemente inofensiva. Uma decisão que abriu caminho para um dos registros mais estranhos já armazenados. Você está acessando agora o Arquivo 23. Centralia fica no estado da Pensilvânia, no nordeste dos Estados Unidos. Hoje, o nome soa estranho, quase vazio. Mas durante décadas, foi apenas mais uma cidade entre tantas outras. Uma cidade pequena, tranquila, construída em torno do carvão. No final do século XIX, quando as minas começaram a ser exploradas, Centralia cresceu como muitas cidades mineradoras. Casas simples, ruas estreitas, comércio local, escolas, igrejas e famílias que se conheciam pelo nome. A vida ali não tinha nada de extraordinário. As pessoas trabalhavam, voltavam para casa no fim do dia, participavam de eventos locais, celebravam feriados e criavam seus filhos acreditando que aquele lugar continuaria existindo por muitas gerações. Centralia não era rica, não era famosa, não era perigosa, era previsível, estável e, para quem vivia ali, suficiente. As minas de carvão sustentavam a cidade. Elas eram o coração econômico do lugar e, sem que ninguém imaginasse, também seriam a sua sentença. Nada na cidade indicava que aquele chão escondia um problema. Nada no cotidiano das pessoas sugeriam que algo estava prestes a mudar. E é importante entender isso, porque o que aconteceu depois não atingiu uma cidade isolada, nem um lugar abandonado pelo tempo. Atingiu um lar. E quando o primeiro erro foi cometido, ninguém entrou em pânico. Ninguém imaginou consequências graves. Afinal, era apenas mais um procedimento rotineiro. No início da década de 1960, Centralia precisava lidar com um problema comum a muitas cidades pequenas da época: lixo. Resíduos acumulados em um aterro local, localizado em uma antiga área de mineração, precisavam ser eliminados. Nada fora do normal. A solução escolhida foi simples e amplamente utilizada naquele período: queimar o lixo. O fogo foi iniciado com a intenção de durar pouco tempo. A ideia era limpar a área antes de um evento local. Um procedimento rotineiro, sem urgência, sem medo. Mas o que ninguém considerou foi o que existia abaixo daquele solo.
A região de Centralia era atravessada por túneis de minas de carvão abandonadas há décadas, passagens esquecidas, galerias profundas, um labirinto invisível sob a cidade. Quando o fogo atingiu essas minas, ele encontrou algo muito diferente de lixo. Encontrou carvão. O incêndio não se espalhou para fora. Ele desceu, escorreu pelo subsolo, avançou pelos túneis, se alimentou lentamente e, em vez de se apagar, se fortaleceu. Na superfície, o fogo parecia controlado. O lixo queimou. A área foi considerada limpa. Mas, sob os pés da cidade, algo havia sido despertado. Naquele momento, Centralia não sabia. As autoridades não sabiam. E quem vivia ali seguia sua rotina acreditando que o problema tinha sido resolvido. O incêndio, porém, já não estava mais onde podia ser visto. Ele estava onde ninguém conseguia alcançar. No começo, os sinais foram discretos, tão discretos que muitos ignoraram. Algumas áreas do solo começaram a aquecer. Nada extremo, nada que justificasse alarme. Mas, com o passar do tempo, o calor deixou de ser um detalhe. Rachaduras começaram a surgir em ruas e quintais, fendas finas, por onde escapava vapor e um cheiro estranho difícil de explicar. O ar em certos pontos da cidade tornou-se pesado, sufocante. Algumas pessoas passaram a sentir tonturas, outras, náuseas. Havia algo invisível se espalhando. Gases tóxicos, produzidos pelo incêndio subterrâneo, começaram a subir lentamente pelas fissuras do chão. As primeiras medições revelaram níveis perigosos de monóxido de carbono. Ainda assim, as respostas foram lentas. Tentativas iniciais de conter o fogo se mostraram ineficazes. O incêndio não estava concentrado em um ponto. Ele se espalhava por quilômetros sob a cidade. Quanto mais se tentava apagar, mais claro ficava que o problema não estava na superfície. O fogo não seguia regras comuns. Ele não tinha chamas visíveis. Não fazia barulho. Ele apenas avançava. E pouco a pouco, Centralia começou a entender que aquele não era um incêndio comum. Era algo que não podia ser combatido com água, com terra ou com soluções rápidas. Naquele momento, sem anúncios oficiais e sem manchetes alarmantes, a cidade percebeu algo essencial. Eles haviam perdido o controle da situação. E o pior ainda estava por vir. Com o passar dos meses, a cidade começou a mudar de aparência. Não de forma abrupta, não de uma vez, mas lentamente. Uma neblina constante passou a cobrir partes da cidade, especialmente nas manhãs frias. Não era uma neblina comum. Ela subia do chão, escapava das rachaduras, carregava consigo gases invisíveis e uma sensação estranha de abandono. Algumas ruas passaram a ser evitadas, certas áreas isoladas. O silêncio começou a ocupar espaços antes preenchidos por vozes, passos e rotinas comuns. Aos poucos, Centralia deixou de parecer um lar e passou a se parecer com algo diferente, algo fora do lugar. Anos depois, essa atmosfera serviria de inspiração para a criação de um dos universos mais perturbadores da cultura pop. A cidade fictícia de Silent Hill herdou de Centralia a neblina densa, o vazio opressivo e a sensação constante de que algo está profundamente errado. Mas, ao contrário do jogo, Centralia não foi criada para assustar. Ela apenas aconteceu. Na vida real, não havia monstros visíveis. Não havia trilha sonora. Não havia roteiro.
Havia apenas uma cidade que lentamente se tornava inabitável e pessoas que ainda não sabiam que seriam obrigadas a partir. No próximo registro do Arquivo 23, você vai entender como Centralia foi oficialmente condenada ao abandono e o que acontece quando um lugar inteiro é deixado para trás. Antes de continuar, se esse registro está fazendo sentido para você, deixa o like. Isso ajuda o Arquivo 23 a continuar aberto. Se inscreve no canal para não perder os próximos registros e, se puder, compartilha esse vídeo com alguém que também gosta de mistérios que ainda não tem explicação.